E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Seve Agricultora, tá bom, gente? Hoje eu vou iniciar um vídeo importante aqui referente a espelhos, tá bom? Tá vendo um espelhinho aqui lindo, né? Legal, né? Eu vou estar falando sobre espelhos e também como esses espelhos entraram na minha casa e o que acontecia com esses espelhos aqui já dentro da minha casa. Para começar, esses espelhos entraram na minha casa por alguém que eu conhecia, tá bom? Alguém que eu conhecia, eu já sabia que essa pessoa não era do bem, eu já via coisas estranhas nessa pessoa. No entanto, eu não dei bandeira, né, para isso e na minha inocência eu deixei essa pessoa frequentar a minha casa, mesmo ele sendo do maligno. Deixei essa pessoa frequentar a minha casa, essa pessoa frequentava a minha casa, estava sempre trazendo alguma coisa ruim, alguma coisa velha, alguma coisa estragada, inclusive espelhos, panelas e lençóis e toalha, coisas velhas, sabe? Coisas usadas. Essa pessoa tinha acesso à minha casa e trazia essas coisas para minha casa e eu deixava para lá, né? Porque a maioria das coisas que ele trazia eu queimava mesmo e não ficava com ele. No entanto, gente, eu comecei a fazer essa casa aqui e essa pessoa se intrometeu na minha vida para frequentar aqui a minha casa. Essa pessoa que eu estou falando, me referindo, é uma pessoa que cruzou o meu caminho um dia, mas é do maligno. Então, ele trouxe espelho para minha casa, né? Espelho, dois espelhos pequeno e eu tinha comprado um espelho grande, né? Porque como ele era miserável e queria trazer aquelas coisas pequenas, coisas usadas, coisas fracas, de péssima qualidade, então ele tinha trazido dois espelhos, mais ou menos de tamanho 10 por 5, e eu peguei e comprei um de 30 por 10, alguma coisa nesse sentido, né? Para dentro da casa, uma folha grande de espelho. E eu deixei esse espelho aqui, só que eu percebia movimentação estranha dentro da minha casa. E eu falava, é como se alguém interagisse aqui dentro da casa, sabe? E sem eu ver. Então, um tempo de verão quente aí, eu peguei e coloquei um sofá na parte ventilada da casa, numa parte que tem metade coberta e metade fechada, porque entrava ventilação nessa insolação quente. Eu coloquei o sofá lá e falei, vou tirar cochilos aqui nessa parte que é mais ventilada. E tinha dois espelhos, eu tinha colocado o espelho assim, um deles na janela. E eu fui dormir de boa. Tirei uma sonequinha perturbada. E de repente, gente, eu acordei, eu abri os olhos. Bem na hora que eu abro os olhos, eu vejo nitidamente, claramente, algo saindo do espelho. Eu vejo. Saiu do espelho uma imagem transparente, saiu do espelho e continuou andando. Nem ligou pra mim. Passou direto, assim, ó. Atravessando parede e tudo. E adivinha, eu não dormi mais. Não com medo, porque eu achei aquilo extraordinário. Eu achei uma coisa diferente, né? Uma imagem sair do espelho e não ligou pra mim, nem ligou pra nenhum obstáculo no caminho, nenhuma parede, nada. E simplesmente foi embora, passou. Aí eu falei, esse espelho foi que ele trouxe. Ele trouxe esse espelho aqui pra mim. O que foi que eu fiz? Na mesma hora que aquela imagem pulou de dentro do espelho, passou perto de mim e andou dentro da casa e sumiu, é claro que eu não vi mais. Na mesma hora, eu me levantei do meu cochilinho, peguei o espelho e cobri. Cobri o espelho e falei, quebrar eu não posso, porque tem um ditado aí, né, que eu acho que isso é falso. Dizem que se você quebra um espelho, você tem alguns aninhos de atraso aí na vida. No entanto, eu acho que isso é fake news, porque tem um papel importante, um cenário, sei lá, uma coisa que acontece, não sei se é no programa da Eliana, que restaura pessoas problemática, frustrada na vida e coloca essa pessoa diante de um espelho e essa pessoa olha para aquela imagem e fala, o que você quer fazer com essa imagem? Aí a pessoa que está sendo presenteada com a transformação pega uma marreta e quebra o espelho, não é isso? Alguma coisa nesse sentido? Pronto. Então eu falei, eu não vou quebrar mesmo assim, vou deixar aqui. No entanto, eu preparei um lixo grande, preparei madeiras, fiz uma fogueira, como se fosse uma fogueira de São João.
E peguei essa fogueira, o espelho, coloquei bem em cima, coberto, o espelho coberto ainda, e coloquei bem em cima da fogueira e toquei fogo e simplesmente o espelho derreteu. A imagem que os acontecimentos que acontecia parou de acontecer porque aquele espelho derreteu. No entanto, ficaram mais dois espelhos dentro da casa. A folha grande que eu tinha comprado e outro menorzinho que ele também tinha dado. Aí o que foi que eu fiz? Aí o que foi que aconteceu? Coisas estranhas começaram a acontecer, gente, dentro de casa. Começaram a acontecer como se tivesse alguém morando além de mim e do meu filho, tivesse mais alguém dentro da casa, porque meu filho estava dormindo, eu estava dormindo, e eu ouvia pessoas passando. Eu ouvia, não via, sempre simplesmente ouvia pessoas passando para lá e para cá, sentia aquele vento forte quando passava correndo perto da pessoa. E aí eu peguei e peguei o espelho grande, a folha grande e coloquei no banheiro, né? Coloquei no banheiro e deixei esse espelho grandão lá no banheiro. E o que foi que aconteceu de estranho? Toda vez no banheiro dava um estalo grande, como se a casa tivesse incomodada com alguma presença maligna. Se a sua casa tá dando estalo bem forte, gente, esse estalo é porque tem presenças espirituais de energia fortíssima, maligna, tá? Forte no negativo, tá? E a casa tá incomodada com essa presença e ela dá uns estalos. E você tem que descobrir de onde está vindo isso. Então eu coloquei o espelho no banheiro e aquele local, o banheiro, começou a ter estalos. Determinadas horas, todos os dias, praticamente um estalo acontecia. Um estalo grande, né? Lá na parte do banheiro. E eu fui ignorando aquilo, fui sentindo presença dentro de casa, a casa foi incomodando, dando estalo, tá? Aí foi onde eu lembrei que esse espelho que eu comprei, um arinho que engancha na parede, as alcinhas do espelho, danificou. Coloquei o espelho para consertar. O que foi que aconteceu? Essa pessoa simplesmente se intrometeu de novo na minha vida e falou assim: deixa que eu levo o espelho para consertar. Eu falei: não precisa, porque é só os arinhos aqui, só tem que apertar o parafuso. E essa pessoa insistiu em levar o espelho para consertar. Com certeza levou o espelho, consagrou as entidades estranhas. E daí foi que eu me toquei nesse sentido e falei: ele consagrou, além dos espelhos que ele trouxe consagrados às entidades estranhas, ele também consagrou esse aqui para usar, o meu espelho que eu tinha comprado, para usar como um portal do maligno dentro da minha casa, para me vigiar, me acompanhar, alguma coisa nesse sentido, né, gente? Eu tô falando esse assunto agora para você, e agora nesse momento eu tô sentindo um arrepio fortíssimo do meu lado direito, tá? No meu braço, na minha perna assim. E de imediatamente eu já repreendo em nome de Jesus Cristo, seja lá que entidade que é, que presença que é, eu não sei, mas já repreendo, porque essas entidades chegam perto da pessoa, mas a pessoa não sabe se é do bem ou do mal, você não sabe, né? Então você tem que repreender, se for do bem, fica para receber ajuda, se quiser ajuda, e se for do mal, bate em retirada em nome de Jesus Cristo, o justo juiz. Então, voltando ao assunto do espelho, aí eu peguei e comecei a achar estranho. Aí o que aconteceu? Uma vez, eu e meu filho estavam numa distância do espelho, deixa eu ver, do banheiro, para onde eu e meu filho estavam, vamos dizer que tenha uns 20 metros. 20 metros de distância. Então, a gente ouviu um estalo, gente, um estalo de algo se quebrando, de alguma coisa quebrando. E quando foi depois, eu fui lá, aí eu fui depois na direção do banheiro, do barulho, e eu vi que aquele suporte que coloca shampoo, sabe aquele suporte que a gente parafusa na parede para colocar shampoo e sabonete? Quebrou-se, tá? Literalmente quebrou, como se alguém tivesse puxado. Então quer dizer que essas entidades que usavam o espelho como portal, conseguem pegar em objeto a ponto de quebrar, porque quebrou o suporte ali. Aquele suporte não quebrou com peso de shampoozinho, não. Porque se fosse, teria caído tudo. E só desparafusou, só quebrou a parte de cima, do parafuso de cima. E virou o suporte, né? E eu fui, alguém puxou. Aí eu perguntei, nem poderia ser o meu filho, porque ele estava perto de mim quando aconteceu o estalo, né? Aí eu percebi, tem alguma coisa estranha com esse espelho, principalmente, eu já tinha percebido há muito, gente, eu quero dizer que isso durou mais de 10 anos, esse espelho aqui dentro de casa, viu?
Então imagina, mais de 10 anos, entidades estranhas me acompanhando dentro da minha casa, tá? Entrando e saindo através do espelho, e eu não sabia. E eu tinha minhas dúvidas, mas mesmo assim, de maneira estranha, a gente tem mania de se pegar alguma coisa só porque não tem certeza, né, gente? Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou dar fim nesse espelho é agora. Então agora, nesse Halloween que teve agora, nesse último dia 30 de outubro, dia 30 de outubro, no Halloween, eu peguei, fiz mais uma linda fogueira, fiz mais uma fogueira com bastante madeira, como eu moro no sítio, então eu tenho madeira o suficiente, né? Catei, fiz mais uma fogueira linda e maravilhosa, e peguei esse espelho, coloquei bem em cima, coberto, né? Eu já cobri o espelho lá e coloquei bem em cima da fogueira. E peguei também o suporte do banheiro, que o suporte do banheiro tinha uma coisa estranha no suporte do banheiro, gente. Bem na parte de cima, onde você coloca o shampoo, tem 3 espaços esse suporte de banheiro. E na parte de cima tinha, quando eu vi, tinha uma coisa pequena, um quadrado pequeno, como, imagine um algodão quadrado, mas embibecido em alguma essência, em algum óleo, em algum perfume, em alguma coisa estranha. Tava lá, foi colocado lá, um ponto negativo foi colocado lá no banheiro, naquele negócio, né? Então, então eu vi que ali já tinha duas coisas erradas, o espelho e esse negócio no suporte, justamente onde o suporte se quebrou, né? Aí eu peguei o suporte também e já coloquei na fogueirinha para se derreter. Gente, depois que eu toquei fogo na fogueira às 9 horas da noite, ela veio apagar às 10 horas, durou 1 hora queimando. E o fogo que fez foi totalmente diferente e estranho. Uma fumaça preta em aspiral, gente, feito um funil. E muitas luzes se formou naquele aspiral. No meu entender, deu a ver que aquele espelho, ao se derreter no fogo, liberou muitos espíritos. Muito. Porque foi uma espiral tipo funil. A fumaça não se espalhou quando tem queimada, a fumaça se espalha e vai onde o vento leva, né? Não. Esse ficou diferente. Essa fumaça se formou em formato de cone, né? De cone, ficou em formato daquela espiral, formando aquela nuvem densa escura, né? E com muitas luzes. Imagine um local escuro cheio de vagalume. E com muitas luzes. Aí eu falei, eu sempre queimei mato, eu sempre queimei fogueira, mas eu nunca vi tantas luzes diferentes, como se fosse vários vagalumes voando assim, naquele espiral de fogo, né? Então, eu já vi ali que tinha algo espiritual bem estranho, como se tivesse liberado um ninho de espírito, né? Ali através daquele espelho, daquele portal. Derreteu num fogo, gente. Derreteu tudo, não sobrou nada. O espelho derreteu, né? Aí, adivinha o que foi que aconteceu? Normalizou movimentos estranhos dentro da minha casa. Eu tenho 2 gatos. E antes, durante o período desses animais aqui dentro da minha casa com esse espelho, os animais sempre ficavam hostil com alguma determinada parte da casa. Eu falava, filho, tem alguma coisa estranha. Os gatinhos, eles olham para um local da casa, não gosta, fica nervoso e já sai para fora da casa nervoso. É como se tivesse, eu sempre falava, tem alguma coisa estranha dentro da casa que esses animais estão vendo, que eu não estou vendo. No entanto, eu sentia cheiros estranhos, eu sentia arrepios estranhos, eu sentia uma aflição, sabe, uma angústia, né, como se tivesse uma entidade maligna dentro da minha casa, me observando e olhando para mim fixo e desejando coisas ruins. Então eu sentia essas coisas estranhas. Aí eu pensava que, gente, isso durou 10 anos, tá? Ou mais. E eu pensava que os vizinhos à minha volta estão praguejando contra a minha casa, estão fazendo mal. No entanto, o mal estava entrando na minha casa pelo espelho. Simples assim, não é assustador? Então, aí eu comecei a juntar as peças e eu vi que durante esse percurso todo, os gatinhos ficavam nervosos, ficavam agitados com presença dentro da minha casa, além de me avisar, viu? Eles olhavam para mim, os gatinhos olhavam para mim nervoso, miava e reclamava, tipo, você não tá vendo coisas estranhas aqui, sabe, os miados dele de reclamação?
Ele olha pra você, fixa os olhos nervoso assim e reclama, miando. Tipo, você não tá vendo coisas estranhas? Sabe? É muito estranho explicar esse comportamento. E os gatinhos ficavam nervosos, eles começavam a brigar. Eles começavam a correr, sair do canto da casa, a se esconder dentro de um lugar mais escondido. Eles se escondia dentro do sofá, né, gente, da parte de baixo do sofá, se escondia lá. Escondia debaixo do guarda-roupa, entrava nas gavetas dos guarda-roupa. Os gatinhos faziam isso, constante. Por quê? Porque mesmo eu sentindo só o cheiro e presença e, e ações estranhas dentro da minha casa, só o fato de sentir, eu não estava vendo, né? Não estava vendo, né? Então, eu nem ligava, eu imaginava outras coisas, menos que o espelho era um portal e que entrava ações malignas, espírito maligno de outro mundo, ou até mesmo pessoas fazendo viagens astrais, pessoas malignas, o qual eu desconfio da pessoa que me deu o espelho. Eu desconfio da pessoa que me deu o espelho e desconfio de algumas pessoas aqui em minha volta que são malignas mesmo, que mexem com o ocultismo e que vivem espalhando espíritos imundos na casa das pessoas para manipular as pessoas. Gente, ó, essas pessoas malignas que foram instaladas aqui pelo maligno, que eu acho que foi a mesma pessoa que me deu o espelho, que pegou o espelho para consertar, está patrocinando pessoas malignas aqui perto de mim, e essas pessoas envia espíritos imundos na casa dos vizinhos para que os espíritos imundos acompanhem essas pessoas e coaja, manipule a mente deles, implantando inveja, ódio e fúria para desequilibrar, desestabilizar o ambiente aqui e ficar todo mundo odiosos, para vibrar na mesma frequência lá embaixo, numa frequência ruim, porque dessa forma vai abrir portais para demônios, né? E essas pessoas em minha volta não estão entendendo o que está acontecendo. No entanto, eu estou vendo, discernindo e buscando mais informação a respeito disso para até estar trazendo aqui pra gente e explicando como que acontece, tá? E aí pronto, voltou no assunto dos espelhos, gatinho ficava nervoso, ficava miando, saía pra fora de casa, ia tirar cochilo, se levantava correndo e saía, como se alguém expulsasse eles de dentro da casa, né? E saía. Depois que eu queimei o espelho, gente, tudo se normalizou. Já se passaram já tá chegando a 7 dias, né, que eu quebrei não, que eu queimei o espelho na fogueira no dia 30, já se passaram 31, já vai fazer 7 dias e nenhuma movimentação estranha e nem um estalo no banheiro. A casa não se incomodou mais. E antes se incomodava muito mais. Como se alguém maligna, carregado de espíritos imundos, entrasse no meu terreno e chegasse bem pertinho da minha casa. A casa também se incomodava e avisava. O que foi que eu fiz? Já faz 2 anos, eu instalei 4 câmeras de segurança, filmando os 4 cantos da casa, do lado de fora, né? Filmando as 2 entradas e as 2 laterais, frente e verso. E depois que eu instalei essas câmeras, faz 2 anos que não senti mais presença maligna de pessoas. Eu sentia que era pessoas que chegavam perto da minha casa à noite, quando estava escuro, que ninguém vê, né? E chegava perto da minha casa e ficava invocando alguma ação maligna na minha casa. E a casa se incomodava e eu também, né, sentia a energia maligna e já começava a expulsar. Depois que eu instalei as câmeras, não veio mais. Isso quer dizer que o espírito imundo está na pessoa que se aproximava da minha casa. A pessoa que se aproximava da minha casa, eu não sei quem é. Pode ser até mesmo parente, pode ser até mesmo irmão, irmãs, os conhecido dos irmãos e das irmãs, pode ser vizinho, pode ser pessoas mandadas por a pessoa que comprou o espelho e levou o espelho para consertar, que fez esse portal maligno da minha casa, pode ser qualquer um deles. No entanto, depois que eu instalei as câmeras de segurança, não passou mais para não ser descoberto, né, gente? Mas é muito estranho. Eu quero resumir tudo isso, gente. Euzinha, a diva aqui, deve ser muito especial. Muito especial. Por quê? Porque há muita gente levantando-se contra a minha pessoa. Eles não me atingem direto. A pessoa diretamente, eles não atingem. É indiretamente. Tipo, trabalhando no ambiente em minha volta, né? Pra me destabilizar, alguma coisa nesse sentido aí, né?
E também, gente, eu sentia que quando eu saía para fazer as minhas coisas na cidade, é como se alguém estivesse me seguindo nos locais, tá? E eu fui em alguns lugares, em lojas de tinta, percebi que alguém estava seguindo e trabalhando no ambiente lá contra a minha pessoa. Percebi no supermercado, quando eu ia no supermercado, percebi que tinha alguém maligno trabalhando lá no supermercado contra a minha imagem. Eu também já peguei vários fragas lá dentro do supermercado, gente. Uma vez não, várias vezes. Eu estava dentro do supermercado e muita movimentação estranha ocorria dentro do supermercado. Uma vez eu vi quando passou um espírito perto de mim. Passou numa velocidade muito rápida. Foi como se alguém tivesse do lado de fora do mercado ou até mesmo dentro do mercado, invocando ações malignas contra a minha pessoa, e o espírito veio em minha direção, só que como eu sou luz, ele passou direto. E na mesma hora que passou, eu falei, passou um espírito imundo aqui, agorinha, tá? Eu senti isso. E também senti alguém lá dentro invocando ações malignas dentro do supermercado, e quando estava invocando, eu, como tenho a proteção divina, outras pessoas passaram mal e tiveram que ser atendido pelo SAMU. O corpo de bombeiro veio lá e socorreu. E eu sempre sentindo, enquanto acontecia todas essas cenas, eu sempre sentia algo ruim acompanhando, sabe? Pessoas estranhas, quando eu chegava no caixa para pagar, sabe, gente? Pessoas estranhas ficavam atrás de mim, perto de mim. Pessoas que eu percebia que era do maligno, disfarçando em olhar um produto, mas concentrado na minha pessoa e o que eu estava fazendo para implantar alguma coisa maligna, ou corromper, ou fazer com a pessoa, alguma coisa nesse sentido, sabe? Pessoa das trevas. E essas pessoas, para seguir assim, deveria saber cada passo meu. Então, aí eu desconfio que os vizinhos ficam vigiando e informando para os filhos dos malignos a hora que eu entro e saio da minha casa para me acompanhar nos caminhos onde eu passo para atrapalhar a minha vida. Isso é fato, tá? Não é suposição, não. Não é diretamente, mas é indiretamente. A pessoa sensível às informações vai perceber de cara isso tudo acontecendo. No entanto, gente, essas perseguição, para mim, no meu caso, só me fortalece. Isso quer dizer que eu sou algo muito, mas muito forte no mundo espiritual. Por quê? Porque os demônios não atingem. Eles são mandados, são invocados em minha direção. No entanto, eles não conseguem me tocar. Então tem uma proteção muito do natural, sobre a minha pessoa. Eu devo ser uma ferramenta na mão de Deus. Deus deve estar trabalhando na minha vida de uma maneira que eu não sei. Por quê? Porque o mal que essas pessoas praticam não me irrita. Eu acho algo interessante. Eu acho como se eu tivesse sido preparada para esse momento, como se eu tivesse sendo forjada. Sabe uma espada sendo forjada no fogo? Eu sou essa espada que passa pelo fogo e pela marretada e se fortalece, fica cada vez mais afiada e mais forte. Sabe o ouro, a pepita de ouro, a pedra de ouro, quando é refinado para tirar suas impurezas, para se tornar uma joia rara? Eu me sinto isso. Sabe, eu me sinto isso. E eu fico só estudando o comportamento das pessoas em minha volta, o comportamento, né? No entanto, qualquer pessoa é vulnerável, gente. Olha, qualquer pessoa que não esteja em aliança com Deus, firme com o Criador, qualquer pessoa que tenha brecha na sua vida, o inimigo vai usar. Porque o inimigo, ele não é uma pessoa. Ele usa as pessoas. Tá? Qualquer pessoa em minha volta são só fantoche na mão de Beelzebub. Isso quer dizer que o diabo sabe quem sou eu. Ele sabe que eu sou uma peça que Deus está trabalhando. E por isso usa todas essas pessoas em minha volta. Deus não é maravilhoso? Meu filho, isso é extraordinário. Não tem lógica, não tem outra explicação. Porque como que uma pessoa simples como eu mostro quem sou eu, sou o meu caráter, parece que a minha presença revela a malignidade das pessoas em minha volta, sabe? A minha essência de ser uma pessoa, como se fala, uma pessoa que não tem nada a esconder. Então, a minha presença revela a malignidade de cada um em minha volta, por isso que eles se irritam, porque eles são cheios de brechas, são fantoches na mão do inimigo, e isso incomoda eles. Então, é constante, gente, é constante, tá? Agora, nesse momento que eu tô falando com vocês, agora, nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo.
Pessoas estão em minha volta tentando armar um meio de me prejudicar. Uma vez eu estava vindo do mercado com meu filho e eu passei na frente do vizinho que mora perto da minha casa, na frente da minha casa. Tinha um monte de gente na frente da casa deles. Quando eles me viram, correr tudo para dentro de casa. Me fala, isso não é interessante? Correram todos para dentro de casa e todos eles me conhecem. Alguns não, os visitantes deles pode ser que me conheçam, mas eu não conheço eles. Mas os vizinhos eu conheço. E eles correram tudo para dentro de casa e fecharam a porta. E só ficou duas pessoas fora. Uma moça, que acho que é a nora da mulher que entrou correndo, e o ex-marido dessa mulher, o ex-marido. Ficou em pé lá, sem entender nada, né? E eu passei de boa. E eles correram e se esconderam. Provavelmente ali naquele meio tinha gente que anda me acompanhando de perto, me prejudicando, e ao me ver se escondeu para que eu não visse o rosto dessas pessoas. Então, essas pessoas que eu estou falando para vocês que vivem me atacando constantemente, elas se comportam dessa maneira, elas se escondem, elas não chegam perto de mim, porque se chegar e me afrontar, é BO na hora, é crime. Caluniar, defamar, injuriar, desconstituir uma imagem e atrapalhar uma pessoa no seu ambiente para impedir o desenvolvimento, tudo isso é crime, gente. Tá na lei, é crime e não tem fiança para esses crimes. Então essas pessoas cometem esses crimes todinho e se escondem, porque sabe que se atacar de frente e cometer o crime de frente, vai ser BO na hora e eles vão ser presos para responder pelos crimes cometidos. Não vai, mesmo que tenha dinheiro, não vai poder pagar fiança, tá? E vai ficar preso. Porque é dano morais, crime à honra, dano pessoal, né? É vários crimes, danos materiais também. Impediu, gente, é muito. Depois eu vou puxar uma ficha sobre esses negócios de crimes, sabe? Que tem aí que tudo é crime: caluniar, defamar, injuriar, impedir o avanço, fazer associação criminosa. Agora sim eu juntei a palavra associação criminosa. Essas pessoas em minha volta, elas se associaram criminosamente para destruir a minha imagem. Eu acho isso fantástico. Por quê? Porque isso me deixa lá em cima, tá? Isso me deixa muito poderosa, porque ninguém ia se juntar para chutar um cachorro no outro, certo? Então, eu imagino isso. Por isso eu me considero uma diva. Continuo firme na presença de Deus, porque eu sei que o meu Deus é o soberano, é tudo e tá vendo tudo. E tudo vai ter uma consequência depois, porque tá na palavra de Deus, está escrito: aquilo que o homem semeia, isso também vai ceifar, isso também vai colher. Então, se ele semeia o mal na vida dos outros, ele vai colher o mal na vida deles. É simples assim. Então, hoje, gente, foi mais falando sobre o espelho e o que aconteceu comigo e na minha casa, minhas experiências com espelho consagrado ao maligno dentro da minha casa. Se você tem espelho que você não ganhou e tem movimentação estranha na sua casa, não queima não, faz uma bela fogueira e deixa o espelho se derreter lá em cima. Seja inscrito no canal, ativa teu sininho, faça seu comentário sobre experiências malignas, tá? Faça seu comentário e compartilha, tá? Dá aquele apoio aí para o canal da Seve. Um salve e até o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser mais recheadíssimo ainda de experiências e fatos ocorridos estranhos na minha vida e no meu ambiente onde eu estou morando, beleza? Deus abençoe grandemente cada um de vocês.